Nas últimas semanas eu fiz alguns vídeos sobre manipulação, sobre egoísmo, e uma das perguntas que me fizeram era se esses não eram sinais de narcisismo, se uma pessoa manipuladora não se confunde com narcisismo. Então há muitas confusões sobre o termo, sobre o uso desse termo, né? Ainda não vou fazer um vídeo de definição, de precisão, ainda quero entrar nesse tema mais adiante, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre os sinais sociais mais possíveis de se observar sobre o narcisismo. Claro, condutas egoístas e manipulatórias estão entre esses sinais, mas há alguns outros que você não precisa entrar num relacionamento para observar, né? Muitas vezes transtornos de personalidade são mais facilmente observados por quem está próximo, ou seja, amigos íntimos, familiares e pessoas que estão em relações afetivas amorosas, né? Essas relações, e quem está nessas relações mais próximas consegue observar mais fácil o caráter problemático dessas pessoas, enquanto, por exemplo, no trabalho, uma pessoa narcisista pode ser altamente competitiva, uma pessoa borderline com um ambiente de estudo, de trabalho, pode não apresentar aquelas dificuldades de regulação emocional, né? Alguns outros não, alguns transtornos afetam sobretudo a vida no trabalho, nos estudos, que é, por exemplo, personalidade paranoide. Mas, então, a ideia aqui hoje não é debater necessariamente essa definição do narcisismo, mas apresentar alguns outros comportamentos que podem indicar sinais sociais de que essa pessoa pode ser problemática para você, né? Então, o objetivo desse vídeo é apresentar comportamentos imediatamente observáveis que podem indicar narcisismo, que não significam necessariamente que é narcisismo. Não é meu intuito aqui, eu não tenho intuito de diagnosticar ninguém. Isso aqui não tem nada a ver com diagnóstico. São sinais que recorrentemente narcisistas mostram na vida social. Isso significa que uma pessoa que mostra todos esses sinais é narcisista? Não, mas significa que você, que já se envolveu com pessoas narcisistas, que já sofreu com uma família com pessoas narcisistas, ou que já teve um relacionamento desse tipo com alguém, e que te fez muito mal, deveria evitar, né? O que eu comento aqui como sinais sociais de narcisismo são comportamentos vistos como tóxicos, porque muito nocivos para as pessoas, fazem muito mal. São comportamentos relativos ao egoísmo e à inveja e que demonstram que estamos diante de uma pessoa de pouca empatia, independente de ser totalmente encaixado naquela categoria diagnóstica de narcisismo. Isso já é o bastante para se afastar. São sinais que toda pessoa narcisista vai apresentar, mas que nem toda pessoa que apresenta é narcisista, entende? Porque tem outros critérios diagnósticos, há outras questões, né, envolvidas, mas já são comportamentos que, ao se observar, indicam a necessidade de um afastamento, porque são pessoas que vão ser problemáticas no lidar com elas. Então são 4 características fundamentais que eu pensei sobre isso. A primeira característica, né, é egocentrismo público, né? Uma pessoa narcisista, em geral, tem essa tendência de exibir um egocentrismo que pode ser aberto ou velado. As pessoas falaram aqui para mim, você vai comentar sobre narcisismo encoberto? Bem mais à frente vou. Mas pode ser aberto ou velado. Uma pessoa que quer receber elogios, né? Mesmo que ela se faça de humilde para receber esses elogios. Então, o egocentrismo público, essa primeira característica, tem a ver com só falar de si. Se enaltece ou se gaba. Pode não estar falando o tempo todo, mas quando tem a oportunidade, vai se gabar, né? Vai direcionar para as suas questões, se mostrando como uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor em algum aspecto, pode ser no aspecto financeiro, no aspecto moral, né? No aspecto de sucesso profissional, ela vai se gabar de tudo que ela puder. Se ela tiver um grupo, por exemplo, religioso ou mais moralmente restrita, ela vai se gabar de seus códigos éticos e morais. Se ela tiver num grupo intelectual, ela vai se gabar de possuir mais conhecimentos. Então é uma pessoa que vai se valer desse tipo de comportamento, de falar de si, se gabar, se enaltecer, né? Então, de certa forma, na medida do possível, essas pessoas direcionam a fala para si. Se você falar, sofri um acidente e me saí bem, a pessoa vai dizer que sofreu um acidente muito pior e saiu bem. Aí você fala, eu fiz um investimento e ganhei tanto. Aí a pessoa, não, mas eu invisto em tal coisa e ganho muito mais que você. Aí a pessoa,
mudei de emprego e estou bem sucedido. Aí a pessoa, não, mas eu continuei no meu emprego e consegui ser bem sucedido do mesmo jeito. Então tudo que ela fizer vai ser direcionado para os feitos dela. Né? Então ela vai puxar em alguma medida, não precisa ser toda hora, mas com alguma frequência vai puxar para mostrar que o que eu fiz é melhor que você. Você pode estar achado que mudou de emprego, conseguiu uma profissão melhor, passou num vestibular importante, o que eu fiz é mais concorrido, mais difícil, né? Sempre o melhor. Né? Em geral, esse egocentrismo público faz com que eles se entediem ao ouvir. Eles não vão ter saco para ouvir você. Eles vão ouvir você falando de você próprio se eles tiverem algum interesse. Né? Se for útil para eles, ou seja, se eles precisam de você para ficar elogiando eles, puxando o saco deles, se eles precisam de você para falar bem deles para outras pessoas, eles vão te ouvir. E vão ouvir tudo. Porque eles precisam sustentar essa imagem pública. Mas, se não for algo que eles precisem para conseguir alguma coisa, eles vão se entediar. Né? Se você não é útil para conseguir coisas, eles vão ficar nervosos, impacientes, vão pegar o celular, vão começar a desviar o foco para outra coisa, vão falar, eu estou ocupado agora, vamos falar depois, e não vai falar nunca, porque eles vão se entediar se não for algo que realmente tem a ver com as finalidades deles. Né? Então esse egocentrismo público demonstrado tem a ver com uma falta de paciência para lidar com os dilemas dos amigos, da família, das pessoas com quem se relacionam. Né? Isso é altamente visível. Você vai ver que as pessoas não têm empatia com os problemas dos outros porque elas não vão querer se aprofundar nos problemas dos outros. Elas vão querer falar de si, das suas conquistas, dos seus problemas e direcionar as conversas para si. Se a conversa numa rodinha não for algo que interesse a elas, elas vão buscar outra coisa, vão desviar a atenção, vão se isolar um pouco. Então tem esse caráter de centrar a conversa, centrar a comunicação. O segundo ponto, que a gente pode encontrar como um sinal social. O ponto 2, né? A fofoca difamatória. Né? Por terem que se apresentar como melhores, muitas vezes eles entram numa conduta competitiva de apresentar os outros como piores. Então, em geral, pessoas que dos sinais sociais de narcisismo ou de pessoas altamente conflituosas, causadoras de problemas, é o fato de difamar pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, pessoas próximas, pessoas da família, falar mal de todos os parentes, né? Então tá sempre crítico. A mesma prima que é amiga, você vai criticar aquela prima. Você vai criticar seu namorado com suas amigas. A pessoa vai criticar o colega de trabalho, né? Vai criticar o colega de trabalho, o superior, a superiora, né? Vai fazer fofocas no ambiente de estudos. Então é uma pessoa fofoqueira, mas uma fofoca difamatória sempre para, eu não faria isso. Você difama o outro, coloca o outro como problemático e diz, eu não faria isso. Os outros fazem, para apresentar-se como superior, né? Então, em geral, essas pessoas vão falar mal até sem conhecer. Por exemplo, um cara pode ver outro cara sendo mais bem sucedido que ele e vai falar mal, esse cara tem atributos tais, ele é babaca. Nem conhece e fala que é babaca. Né? Julga tudo sem conhecer. Então faz um julgamento, porque na verdade não soube lidar com o fato de outra pessoa ser bem sucedida. Então tem essa conduta de uma fofoca difamatória, competitiva, mesmo que não conheça a pessoa, para criar uma má reputação, porque acha que a sua vida é uma disputa, então para eu ter boa reputação, o outro tem que ter uma má reputação. Então vai criticar amigos pelas costas e vai, de certa forma, e isso é o ponto mais importante, se sentir bem, feliz, falando mal dos outros. Né? Vai estar sempre, a pessoa com essa tendência narcisista vai estar sempre chegando a você, de certa forma, sorrindo ao falar mal dos outros, principalmente quando for algo grave. Então, o fracasso dos outros, os problemas dos outros, se forem confirmados, essa pessoa sente até uma euforia. Né? Então, esse seria um segundo atributo de que está presente no comportamento narcisista, mas pode estar em vários outros comportamentos e indica uma pessoa altamente conflituosa, que é melhor se manter distância. Né? Um terceiro comportamento é o fato de não aceitar críticas. Eu tenho um livro aqui sobre pessoas abusivas, não suportam ser contrariadas. Né? Então,
críticas no ambiente social também não são aceitas, né? Em geral, pessoas conflituosas, pessoas que tendem ao narcisismo, acusam os outros por seus erros. Eu cometi um erro no meu trabalho, foi ele, não cumpriu a responsabilidade dele, é o outro que não cumpriu. O chefe que bota a culpa, que comete erros e bota a culpa nos seus funcionários. O pai ou a mãe que comete erros e bota a culpa nos seus filhos. Então, pessoas que não aceitam críticas porque não aceitam os próprios erros e atribuem os erros aos outros. E aí, quando você aponta um erro nesse colega de trabalho, nesse colega de estudos que cometeu um erro, ele não vai aceitar, ele vai dizer que foi você, vai dizer que foi outro, vai dizer que foi a vida, alguma coisa que cometeu esse erro. Então, eles ressignificam as críticas como inveja, em geral. Por exemplo, você critica a pessoa e fala, essa pessoa é extremamente egoísta. Essa pessoa não ajuda as outras pessoas, ela não vai saber lidar com as críticas e vai dizer, ela diz que eu sou egoísta porque é invejosa do sucesso que eu alcancei, invejosa do fato de eu ser mais bonito, de ser mais bonita, do fato de eu ter mais sucesso, é invejosa porque eu estou conseguindo as coisas na vida, ela não está conseguindo, então vai ressignificar de uma maneira grandiosa, como inveja, né? Então ela não vai aceitar os erros, e vai dizer que, na verdade, as pessoas estão com inveja dela, ou vai culpar alguém por esses erros, né? Vai difamar, né? Eu falei da fofoca difamatória, vai difamar quem os criticou, falar que essa pessoa é problemática, né? E vai ficar extremamente instável e desregulado, mal-humorado ao ser criticado. Uma pessoa, por exemplo, com esses sinais de narcisismo, ao ser criticado no ambiente de trabalho, vai ficar alguns dias bastante mal-humorado, ou um familiar que vai ficar bastante mal-humorado. Essas pessoas ficam muito mal-humoradas com críticas, né? Então elas não engolem as críticas, elas não vão pensar, não vão mudar, não vão pensar, será que eu errei mesmo? Não vão tentar se reconciliar no sentido de chegar lá, olha, eu cometi um erro, vamos conversar, eu quero saber o que eu posso melhorar. Não existe essa humildade de perguntar o que eu posso melhorar. O quarto, e esse é bastante perigoso, porque isso é a característica do que algumas pessoas chamam de narcisismo encoberto, mas não é só uma característica de narcisismo encoberto, todo narcisista é, de certa forma, dessa forma. Isso tem a ver com esconder os comportamentos. Em geral, muitas pessoas conflituosas fazem isso, né, que é uma espécie de... Então, esse ponto 4 fala de uma espécie de altruísmo para exibição. O que seria um altruísmo para exibição? É você ser altruísta porque você sabe que os outros estão olhando, para você ganhar boa reputação, você ser uma pessoa que doa para a caridade, uma pessoa que ajuda as pessoas na rua, ou que ajuda na igreja, que ajuda numa ONG, que ajuda no movimento social. Você participa de coisas comunitárias ajudando porque você sabe que aquilo te dá reputação, né? Então, se você apresenta as outras características, se uma pessoa apresenta essas outras características, o egocentrismo, vive difamando, fofocando sobre os outros, não aceita críticas, mas faz essa conduta altruísta, você já faz pensar que a falsidade é uma maneira de manter a reputação e que quando alguém acusar ela de ser autocentrada, vai falar, não, mas eu faço doações, eu participo de movimentos, eu participo da igreja, então, para se justificar, ou você fala mal dos outros, não, eu sou uma pessoa tão ética, ou quando é criticado, fala, olha, eu faço um monte de outras coisas boas, vai desviar o assunto. Então, o altruísmo para exibição é um complementar às posturas inadequadas socialmente, porque é uma maneira de se defender frente às críticas, né? Então, eles vão ajudar amigos, por exemplo. Ajudar amigos, não porque elas estão preocupadas com os amigos, mas porque os amigos podem lhes dar algo, pode ser fonte de apoio futuro, pode ser fonte de apoio emocional, apoio financeiro, apoio intelectual, apoio profissional. Então, eles vão ajudar certos amigos na medida em que esses amigos podem retribuir. Se os amigos não puderem retribuir, ou se o problema não tiver nada a ver com algo que pode gerar uma retribuição, eles vão ser completamente insensíveis às questões dos amigos. Então, eles vão ter um altruísmo, podem ajudar um amigo no momento de crise, mas para em seguida usar, de certa forma, esses amigos para conseguir o que querem, seja mesmo manter a boa reputação. É uma maneira de usar. Eu ajudo essa pessoa para essa pessoa falar bem de mim, porque está todo mundo falando mal. Caridade com os desconhecidos para se exibir, né? Vou fazer uma doação,
de algo, visitar um hospital, posto no Instagram, entendeu? Aí você vê a pessoa que visita orfanatos e não encosta nas crianças, né? Mas posta foto, visitei orfanatos, né? Que visita orfanatos, que faz doações para caridade, mas que na vida pessoal não está nem aí para as pessoas próximas. Então, é esse tipo de pessoa, né? Então, uma preocupação pública exibida com desigualdades, com uma espécie de empatia pública, né? Uma preocupação com o sofrimento das pessoas distantes, mas que não está preocupado com as pessoas próximas. Se preocupa talvez com alguém que ela não conheça, com alguém que ele não conheça, com alguém que encontre na rua e esteja passando fome, vai ajudar, mas vai ajudar se aquilo for visível. Tem que se mostrar como visível, né? Então, um altruísmo para exibição. Na prática, essas pessoas são distantes e não se envolvem com seus objetos de altruísmo. Eles não vão se envolver com uma criança que se visita no orfanato. Só vão lá, dar uma coisa, tirar uma foto, né? Não vão se envolver na tentativa mesmo de ajudar pessoas em situações vulneráveis. Elas vão se envolver na medida em que aquilo seja publicamente apresentável, né? Então, bom, eu apresentei essas 4 características porque são características importantes e bastante presentes. Eu vejo muita gente comentando aqui sobre narcisismo e essas características estão presentes. Significa que todos que apresentarem elas são narcisistas? Não. Significa que narcisistas apresentam elas. E outras pessoas que apresentam elas também são pessoas nocivas, né? Alguém que tem esse egocentrismo público, alguém que fica fazendo fofoca difamatória, alguém que não aceita críticas e que ainda se faz de boa pessoa, demonstrando publicamente, mas que na vida privada não é nada disso, é alguém que não se deve manter por perto. É alguém que, principalmente para você, que já passou por relacionamentos com pessoas abusivas, que já teve aí de uma família abusiva, deveria evitar, porque são comportamentos conflituosos. Se você passou por uma situação abusiva, você precisa de calma e de pessoas que saibam negociar e de pessoas que saibam conversar. Esse tipo de gente que tem esses comportamentos não vai te respeitar a sua fala, respeitar seus atributos, não vai tratar você como a justiça que você merece. Então, tudo isso que eu disse indica problemas sociais, problemas na integração social, e indica que estamos de frente a uma pessoa que não consegue se integrar bem porque falta reciprocidade. Essa pessoa não é recíproca, que apresenta esses atributos, tende a não ser recíproco. Então, pode ser sinal de narcisismo, mas em geral é sinal de uma pessoa bastante nociva, do qual se afastar pode ser a melhor solução, né? Como uma forma de prevenção. Você não vai querer construir, se você de cara na vida social já viu esses atributos, você não vai querer pagar para ver se é pior na vida íntima, se é pior sendo um bom amigo dessa pessoa, se é pior se relacionando com essa pessoa. Se tudo isso já está evidente na vida social, não pague para ver, tá? E em geral, por que eu digo isso? Porque, em geral, esses tipos de comportamentos conflituosos em relacionamentos íntimos são amplificados. A gente sabe que tudo pode ser um dilema maior em relacionamentos íntimos, porque há muito mais emoção investida. Então, se essa pessoa já apresenta esses sinais, é melhor evitar ter uma amizade mais profunda, para trabalhar com as pessoas, dar de uma maneira distante, né? Então, se é ruim no público, evite tornar aquilo uma relação mais íntima de amizade ou de envolvimento amoroso, porque é pior no privado. Então esse seria um alerta. Então nesse vídeo eu quis mostrar esses sinais que não necessariamente são critérios diagnósticos, mas que podem indicar pessoas altamente conflituosas.